Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês como que a gente pode tirar notas muito melhores no colégio. Eu sempre fui uma aluna muito boa na escola, sabe? Eu sempre fui uma das melhores da turma e isso não foi de graça, sabe? Isso eu estudei muito, eu ficava estudando, eu deixava de sair, eu deixava de fazer coisas que eu queria pra mim mesma, pra me dedicar aos estudos. E às vezes as pessoas que estão de fora acham que isso vem de graça, mas não é. A gente coloca muita dedicação nisso. No meu caso, eu colocava muita dedicação, eu deixava de ver TV, deixava de ir no cinema que eu amava. E eu deixava de fazer coisas assim que eu gostava muito para poder estudar. E eu sempre me esforçava para tirar notas boas, eu nunca cheguei a ficar de recuperação ou de não passar de ano, então eu vou aqui contar todas as minhas dicas para vocês, tá? Uma coisa que sempre funcionou pra mim foi sempre anotar tudo que o professor falava na sala de aula. A gente anotava absolutamente tudo, eu anotava até algum desenho que ele fazia, até algum mapa, algum diagrama, qualquer coisa que ele fazia, até um comentário, assim, que não fora de contexto, eu anotava. Porque eu sempre achei que isso fosse importante para o aprendizado, para eu conseguir memorizar mais aquilo e também estudar quando tivesse a prova. Então eu sempre pegava todas as anotações quando chegava assim um dia de prova, sabe? Pegava as anotações que eu tinha feito, pegava também os livros que eu ia ler para aquele assunto da prova e fazia tipo um resumo no meu caderno e estudava por ali. Eu sempre estudei assim e sempre deu muito certo, sempre conseguia notas boas. Eu pegava esse material todo que eu tinha anotado, que eu tinha feito esse resumo e grifava assim com um marca-texto que eu achava mais importante. E aí eu dava uma ênfase maior ainda nessas partes, porque eu achava que aquilo ia cair na prova. E por minha sorte, muita coisa caía. Algumas não caíam, mas algumas caíam. E eu sempre estudei assim, dessa maneira. Então fazer anotações pra mim é uma dica assim, essencial, sabe? Outra dica muito importante, gente, é não faltar na sala de aula. Às vezes é bem difícil porque a gente tem algumas coisas pra fazer, algumas outras coisas, né? Às vezes até um médico pra ir, um dentista. Então a gente acaba faltando na sala de aula. E não estando presente na sala de aula, gente, é um prejuízo muito grande. A gente deixa de absorver muita coisa que é dito lá, coisas importantes, assim, que não adianta perguntar ao colega, sabe? Porque eles vão te passar de outra maneira. Então, assim, nunca faltar na sala de aula, nunca faltar à escola. Eu nunca faltava às aulas, porque eu sempre julgava muito importante a gente estar sempre presente para absorver melhor o conteúdo. Porque geralmente o que é dito na sala de aula é que cai nas provas, né? O que tem no livro geralmente não. Depende, claro, do professor, mas comigo sempre foi assim. Na maioria das vezes o que o professor dizia na sala de aula era o que caía realmente na prova. E esse era um dos motivos porque eu me dava bem, né? Muita gente ficava brincando, conversando nas aulas, e eu ficava ali prestando atenção e não faltava. Então isso já me deixava na frente de quem faltava ou de quem não anotava, quem ficava conversando, que não dava muita atenção na aula. Então também, além de não faltar, dei bastante atenção ao professor, ao que ele diz, tá? Porque isso vai cair na prova, isso vai fazer diferença para você no final das contas. Outra coisa muito importante é você ser um aluno participativo. Ou seja, não ficar aquele aluno lá no fundão, assim, que não participa da aula. Não que você não possa ficar lá no fundão, você pode, mas quando o professor perguntar alguma coisa, então até você sugerir para falar, sabe? Porque se você já está estudando, você já está sabendo mais ou menos do assunto que ele está tratando. Então, se você debater aquele assunto na sala de aula, é muito melhor. Então, debater um assunto na sala de aula é muito importante, ser participativo, tá? Ser parte integral daquele ambiente. Aí a gente tem que se sentir como se estivesse em casa, se sentir à vontade para debater o que a gente quiser, os assuntos que estão sendo tratados ali na sala de aula. Isso vai ajudar não só a gente, como também os nossos colegas. Uma coisa que me ajudava muito também era assim que eu chegava do colégio, eu direto fazia tarefa, gente. Às vezes assim, tipo, só almoçava, tá? Às vezes tomava banho, almoçava e ia direto estudar. Eu não ficava deixando pra depois, alguma tarefa que eu tinha que fazer, algum trabalho eu já começava a fazer, porque eu não gosto de deixar as coisas por última hora, sabe, gente? Eu acho que ficar procrastinando muito e a gente acaba se dando mal no final. Porque ficar ali, eu tenho que entregar o trabalho em cima da hora e o professor vai pedir esse trabalho, às vezes até pede para entregar antes, para ver se você é um aluno atento. Então, começar a fazer o trabalho assim que ele é pedido, o trabalho, então o dever de casa, né, a tarefa. Outra coisa, gente, muito importante, tem a ver com o que eu falei no início do vídeo, que é colocar os estudos como prioridade na sua vida. Não que você vai deixar, tipo, de sair com suas amigas, né, de sair com seu namorado, nada disso. Mas você tem que colocar como prioridade os estudos. Por exemplo, se você está estudando, você não vai, sabe, atender o telefone, você não vai ficar pensando numa festa que vai ter, ou até deixar de estudar para ir para uma festa, para ir para balada, né, para, sei lá, sair com as amigas. Não faz isso, porque isso vai te prejudicar muito. Depois que você fazer a tarefa, e aí vem aquela dica que eu dei há pouco, que é você fazer o trabalho assim que você recebe. Porque aí vai sobrar mais tempo no final, e aí você vai poder dar aquela saidinha, né, sem aquela
consciência pesada de que você está deixando os estudos para depois. Oi, Ju! Não, tô aqui estudando pra prova de segunda. Você tá onde? Mas o Marcinho tá aí? Não, é besteira. Domingo eu estudo. Claro que eu vou, tá? Me espera aí que eu tô indo, tá? Tchau, beijo, amiga. Às vezes, gente, eu tava assim meio enjoada, sabe? De estudar, tava cansada, não queria saber. Mas eu pensava, vou me dar um prêmio. Se eu conseguir fazer essa tarefa hoje, amanhã eu vou ficar, tipo, algumas horas fazendo uma coisa que eu gosto ao invés de estar estudando. Então, tipo, me dava assim recompensa, sabe? Tipo, TV, eu gostava muito de ver Malhação, mas eu não via porque eu tava sempre estudando. Então eu falei que se eu conseguir estudar, se eu conseguir fazer tudo isso que eu preciso fazer hoje, amanhã nesse horário eu vou estar vendo Malhação. Eu falei da Malhação, tipo, que eu amava Malhação, mas você pode colocar outra coisa que você gosta, como essa recompensa. Então você pode, por exemplo, hoje eu vou sair com meu namorado. Então ela tem que estudar, mas eu já estudei, então eu vou sair com meu namorado. Ou então você com meus amigas, vou andar de bicicleta, vou andar de patins. Então você coloca assim uma recompensa pra te estimular a estudar cada vez mais. Outra coisa muito importante, gente, é o lugar onde a gente vai estudar. Eu, assim, eu não tinha uma escrivaninha, né, que é um lugar assim ideal, mais confortável. Então eu pegava assim uma mesa, sabe aquelas mesas de bar? Aquelas mesas de plástico, sabe? E aquelas cadeiras de plástico também. Eu forrava assim, colocava um tecido bonitinho, sabe? Pra forrar a mesa. E uma cadeira também, cadeira de plástico. E aí arrumava, colocava canequinha, colocava umas canetinhas coloridas, deixava aquele ambiente bem gostoso, assim, bem aconchegante, para eu me sentir assim, mais motivada para estudar. Então isso me ajudava também a me sentir mais confortável no ambiente que eu tava. Outra coisa muito importante, gente, é a gente descansar bem, tá? Então nada de ficar, tipo, na hora de dormir, mas eu vou estudar. Não, na hora de dormir é hora de dormir. Você vai dormir, porque se você não conseguir dormir, você vai deixar o sono para depois como uma coisa menos importante do que estudar. O que vai acontecer? Você vai ficar tão cansada, você não vai conseguir absorver o que você estudou, o que você vai estudar no próximo dia. Então, deixar o horário de sono para um horário, assim, um horário sagrado, sabe? Agora é hora de dormir, é hora de dormir. Mesmo que eu tenha um monte de coisa para fazer. Amanhã eu acordo cedo e faço. Isso é uma coisa assim, que eu fazia que sempre dava certo. Eu nunca deixei de dormir para estudar. Uma coisa, gente, que eu tenho certeza que muita gente faz, que é muito prejudicial, que é estar sempre com o celular perto de si. Então, às vezes o telefone toca toda hora, aquela sua amiga meio chatinha, fica te ligando toda hora pra falar besteira, ou da sua amiga até que nem liga pra falar besteira, mas você não tá naquele momento disponível pra atender, ou o e-mail chega, o WhatsApp, enfim, um monte de coisa, gente. E aí você acaba se distraindo. Então, assim, mantenha o celular longe de você quando você estiver estudando. Então, coloca no modo silencioso, então vira ele assim, tá? Isso já resolve, porque ele vai te atrapalhar nesse momento. Outra coisa que ajuda muito na aprendizagem é a gente estudar coletivamente. Então, chamar os amigos, sabe? Amigos assim que a gente sabe que vão ajudar, né, gente? Porque tem amigo que atrapalha. A gente gosta muito deles no momento de lazer, no momento de distração, mas no momento de estudo eles só atrapalham. Então, escolhendo os amigos certos, a gente consegue ajudar muito. Às vezes um transfere conhecimento que o outro não tem, vocês vão trocando ideias, então é muito útil, assim, a gente chamar amigos para estudar junto com a gente. Fora que fica um ambiente mais agradável, mais leve, nem parece que a gente está estudando. Realmente é uma dica muito legal. Uma coisa que eu sempre fazia também, gente, era não estudar feito uma louca, sabe? Tipo, ter uma prova pra estudar, eu sempre fazia antes e não estudava, tipo, eu preciso estudar, que vai ter logo uma prova, que vai ter logo um teste. Eu não fazia isso. Eu não estudava direto, eu não gostava de estudar direto, porque minha mente ficava muito cansada, eu ficava irritada, assim, de estar ali só na frente do livro. Eu sou uma pessoa muito, assim, que gosta de se movimentar, sabe? Então, ficar ali parada, fazendo uma coisa, é meio chato pra mim. Até filme, assim, eu não consigo assistir filme com mais de 2 horas, já fico meio agoniada, sabe? Então, até cinema, eu assisto, não gosto de assistir filme muito longo, porque eu não gosto de ficar ali muito tempo parada. E daí, quando eu tinha que ficar estudando, eu nunca ficava, tipo, 2 horas seguidas assim, estudando. Eu ficava 1 hora, aí fazia alguma coisa que eu gostava, uma coisinha rápida, assim, tipo, só ligar pra uma amiga, bater um papo, ver uma coisinha na televisão, pra esparecer a mente, tá? Porque se a gente fica ali focada durante muito tempo no assunto só, a gente não consegue mais assimilar nada, a gente fica com raiva, assim, dos livros, tá? A gente não consegue mais nem ficar atento ao que a gente tá lendo. A gente lê só por ler, porque a gente tem que terminar logo
aquele capítulo e passando para o próximo. Uma coisa que eu sempre fazia, que eu gostava de fazer, era me testar, para ver em que nível de aprendizado eu estava, se eu estava conseguindo assimilar bem o que eu estava estudando. Então eu me testava da seguinte maneira: esses materiais que eu conseguia através das anotações que eu fazia na sala de aula, os livros que eu lia, eu pegava todo esse material e começava a ler, sabe, falar em voz alta. Então eu começava a fazer perguntas para mim mesma sobre o que eu estava lendo, para saber se eu realmente estava conseguindo assimilar aquele conteúdo. Às vezes eu pedi para minha mãe para ler para mim. E aí, mãe, me faz essa pergunta aqui pra ver se eu tô sabendo. E às vezes, gente, é impressionante, porque a gente acha que tá sabendo. Mas quando a gente é testado, a gente vê que a gente não tá sabendo direito, que a gente precisa reforçar aquilo. Então, com essas perguntas, eu sempre me deparava com esse tipo de coisa. Que eu achava que eu tava sabendo tudo, e na verdade eu não tava sabendo quase nada. Então eu começava a estudar mais aquilo e depois é que eu passava para outro assunto. Só quando eu tinha aquilo já bem memorizado. Uma coisa muito legal que ajuda muito, gente, é usar o gravador na sala de aula. Então a gente deixa o gravador ligado durante a aula e desliga, né, no final. E aí quando chega em casa a gente escuta a aula de novo. Gente, eu fazia isso tipo assim muito, sabe? E eu também gravava a minha voz lendo o resumo que eu tinha feito. Então parece que a nossa voz a gente consegue gravar melhor, gente, quando a gente fala, sabe? Quando a gente mesmo tá falando. Então eu gravava as perguntas que eu fazia a mim mesma, eu gravava os resumos que eu fazia sobre o assunto. Isso me ajudava muito, gente, muito mesmo. Então eu espero que essas dicas elas sirvam pra vocês, porque pra mim foram muito úteis. Eu usava esses truquezinhos aí pra me dar bem na escola e funcionava bem mesmo, funcionava muito. Claro que tem que ter muita boa vontade do aluno, sabe? A gente não existe um jeito assim mágico da gente conseguir ser o melhor aluno ou ganhar, receber a melhor nota. Não, a gente não ganha nada, a gente conquista as coisas e a gente conquista se esforçando, estudando muito, tá? Não abrindo mão, claro, das coisas que a gente gosta, mas colocando os estudos como prioridade na nossa vida. Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve aqui no canal. Não esquece de clicar naquele sininho ali, porque você vai receber sempre conteúdo aqui do canal em primeira mão. Um beijo, a gente se vê logo no próximo vídeo. Tchau!